Em novembro de 2001, Trump abre um hotel por US$ 115 milhões, que depois se torna um complexo residencial, e inaugura um novo clube de golfe na Flórida por US$ 20 milhões. Em 2003, a dívida da empresa de Trump era de $475 milhões. Trump então desenvolve um plano para emitir títulos de $500 milhões. Obrigações são dívidas. Trump queria vender títulos aos cidadãos para obter o valor necessário e posteriormente pagar o empréstimo. Mas em fevereiro de 2004, a empresa investiu cerca de $340 milhões. Assim, ela se tornou a acionista majoritária, podendo ditar e exercer seus direitos sobre o negócio de Trump. Eles criaram um plano para Trump reduzir sua participação na empresa de 47% para 27%, cedendo parte das ações aos obrigacionistas em troca de uma redução da dívida. E pediram a Trump que renunciasse ao cargo de diretor-geral. O que Trump fez a seguir e como voltou ao jogo é uma história para todos. Em resumo, é um aumento na taxa de natalidade após quaisquer eventos globais contínuos ou catástrofes. Isso ocorre porque, após a estabilização da situação, as pessoas retomam seus planos anteriores de casamento e, consequentemente, de ter filhos. O que provocou a onda do Baby Boom em 1946. A Segunda Guerra Mundial terminou um ano antes, mas acho que não vale a pena te contar sobre ela. Trump nasceu em uma família de imigrantes alemães. O avô e a avó paternos de Donald emigraram da Alemanha para os Estados Unidos da América em 1885. Trump era uma criança normal e aos 3 anos ele foi para a creche chamada Carrossel. A educação foi orientada para o desenvolvimento individual e o aprendizado prático. Tédio. Você sabia que quando Trump tinha 6 anos e 5 meses ele caiu e machucou o joelho? Depois colocaram um curativo nele e tudo passou. Consegue imaginar? Isso de forma alguma afetou sua vida futura. De forma alguma, ninguém nem se lembra disso. Provavelmente só eu. Vamos direto ao ponto. Como ele ganhou dinheiro? Agora vamos para a alternativa, que é a real. Mesmo que você não queira ouvir sobre um sucesso bem-sucedido, de como um cara de família pobre saiu de um trabalho mal remunerado e sonhou com um negócio bilionário. E então, depois de muitos anos, ele finalmente consegue ganhar seu primeiro milhão e tudo começa a dar certo. Com Trump, tudo é totalmente distinto. O pai de Trump foi um empresário envolvido em investimentos e construção de residências e infraestrutura. E por isso, após se formar na Universidade da Pensilvânia, onde obteve seu diploma de bacharel, um fato interessante: Trump originalmente queria ir para a escola de cinema e ser ator, mas percebeu que ganharia muito mais dinheiro nos negócios. Mas o desejo de ser ator nunca desapareceu, falaremos disso depois. Após se formar em 1968, Trump retornou para casa e logo começou a trabalhar na empresa de seu pai. 3 anos depois, em 1971, o pai de Trump o nomeou presidente de sua empresa. Mas não pense que foi fácil, né? Só porque Trump era seu filho. Trump provou ser um bom investidor e líder ao adotar uma estratégia de negócios diferente da seguida anteriormente por seu pai. O pai de Trump possuía um complexo residencial de 1.200 apartamentos em Cincinnati, que foi adquirido para alugar esses apartamentos posteriormente. O sonho de todo proprietário: comprar apartamentos, um Mercedes Classe S e alugá-los. Mas veja, o pai de Trump conseguiu. Então, devido ao fato de que este complexo não estava em boas condições, a quantidade de apartamentos nos quais as pessoas se mudaram não excedeu 35%. O restante do complexo se deteriorou, causando prejuízos devido aos gastos com manutenção e reparo. Mas quando o jovem Trump começou a lidar com esse complexo, ele queria realizar o potencial total deste imóvel. Ele persuadiu seu pai a financiar a reforma, um movimento de alto risco. Até então, a organização Trump não se envolvia na reconstrução de residências, não podendo prever o resultado com precisão. Porém, os riscos foram excessivos. Após a reconstrução, a organização vendeu o complexo por $12 milhões. O lucro líquido foi de US$ 6 milhões. Poucos anos após concluir a faculdade, Donald Trump já era milionário. Após tamanho sucesso, seria um pecado entregar a empresa a alguém como Donald. O pai de Donald continuou na empresa como presidente do conselho. Trump renomeou a empresa para Organização Trump e reorientou a empresa para a construção e reforma de arranha-céus, hotéis, cassinos e campos de golfe. Vale lembrar que Trump tem uma paixão pelo golfe. Em muitas cidades grandes, famosas e caras, há uma escola com o nome de Donald Trump, onde crianças aprendem a jogar golfe. Mais tarde, Donald Trump se muda para um apartamento em Manhattan. Isso também ocorre em 1971. E lá ele entra para um clube que é inegavelmente chamado de lá. Ele se familiariza com muitas pessoas influentes e pessoas do mundo dos negócios e bancos. Trump começou a investir ativamente em Manhattan. Graças à sua proximidade com as autoridades, ele conseguiu obter contratos cada vez mais lucrativos.
Um de seus primeiros projetos grandiosos foi um hotel, que posteriormente foi renomeado. Inicialmente, Trump compra este hotel, que está em péssimas condições, e a ocupação deste hotel não excede 50%. Este hotel custou a Trump 10 milhões de dólares. Após a compra, a gestão do hotel foi entregue a uma empresa. Esta empresa, tanto antes como agora, se dedica à gestão de hotéis de luxo em todos os Estados Unidos da América. Então, ele comprou o hotel por 10 milhões de dólares, e a reconstrução do hotel custou uma quantia fabulosa de 30 milhões de dólares. Ele pegou empréstimos em mais de 10 bancos para conseguir esse dinheiro. O dinheiro que os bancos lhe deram foi suficiente para apenas metade da reconstrução. Ele teve que pedir emprestado a segunda metade aos seus amigos ricos do clube. Você provavelmente pensa que Trump é um idiota, e, por exemplo, você ou eu não nos endividaríamos tanto. Mas ele ganhou uma vantagem. Trump recebeu um benefício fiscal por 40 anos, permitindo-lhe reduzir consideravelmente os impostos que pagará ao governo no futuro. O valor do seu crédito é de $1.000, mas você deve pagar ao governo $3.000 em impostos. Agora vou explicar como isso funciona. O crédito de $1.000 será abatido dos seus impostos quando for quitado. Assim, ao pagar o crédito, você também está pagando os seus impostos. No meio dos anos 70, a organização Trump tinha cerca de 60 divisões, e o número de pessoas trabalhando para Trump excedeu 1.000 pessoas. E Trump possuía muitos prédios de apartamentos em Washington, Maryland, Virgínia, bem como terrenos na Califórnia e em Las Vegas. Em 1978, Trump comprou terra em Atlantic City para construir um hotel-cassino. Em 1979, ele obtém uma licença que o permite entrar no ramo de jogos de azar. Foram destinados 218 milhões de dólares para a construção deste hotel-cassino. A construção deste edifício estava planejada para ser concluída em 1974. Contudo, a inauguração do estabelecimento se deu em 14 de maio de 1972, com a presença de muitas pessoas influentes e conhecidas. Enquanto o Cassino Trump é construído, inicia-se a construção deste edifício, um projeto desenvolvido pelo arquiteto americano Darren Scotton. Acho que vocês já entenderam que prédio é esse. Sim, é a famosa Torre Trump, onde Trump ficava, mesmo quando era presidente dos Estados Unidos da América. A construção da Torre Trump foi concluída um ano depois da construção do Hotel Cassino, em 1983. A construção da torre custou cerca de 20 milhões de dólares, valor que foi recuperado rapidamente. Em 2020, o jornal informou que o aluguel de espaços comerciais e edifícios rendeu a Trump 336 milhões de dólares em 2 anos, até 2018, o que equivale a cerca de 20 milhões de dólares por ano. Inegavelmente sabe conduzir negócios. Trump também comprou outras casas, reformou e vendeu por preços mais altos, além de construir novas do zero. Mas se falarmos sobre tudo o que Trump construiu e fez, este vídeo seria tão longo quanto um filme. Portanto, aqui estará apenas o essencial. Outono de 1983. Trump se torna o proprietário da equipe de futebol americano New Jersey Generals. No livro A Arte do Negócio, ele escreve sobre isso assim: "Eu vi essa compra como um passo arriscado, um divertimento que eu poderia me permitir. Porém, as coisas não iam bem para o clube. E em fevereiro de 1986, para aumentar a competitividade no campeonato, decidiu-se unir a equipe ao Houston Gamblers. Infelizmente, as tentativas de salvar a Liga de Futebol dos Estados Unidos da América foram em vão. A temporada foi suspensa e muitos jogadores foram para equipes em 1986. A revista avaliou a situação de Tampa em 70 milhões de dólares. Porém, devido às despesas contábeis no setor imobiliário, nem mesmo os editores confiavam na exatidão dos dados informados. Trump construiu muito, eu diria demais, para tal volume de construção é necessário um monte de dinheiro, que ele avidamente tomou dos bancos, e os bancos o aprovaram avidamente, já que Trump tinha a reputação de um construtor confiável com projetos de qualidade implementados. Mas isso não poderia continuar para sempre. Em 1989, Trump não conseguiu pagar os empréstimos devido à crise financeira nos Estados Unidos da América, mesmo considerando que sua situação pessoal em 1989 era de cerca de 1,5 bilhão de dólares. Contudo, em 1990 sua fortuna reduziu para 500 milhões de dólares, mas Trump continuou a contrair cada vez mais novos empréstimos e a adiar pagamentos. Ele pede proteção contra a falência em 1991 e ele tem que vender sua companhia aérea, que possuía por apenas 3 anos. Ele também vende seu mega iate, que havia sido alugado para um de seus cassinos. E também uma tonelada de outras empresas para liquidar uma dívida pessoal de 900 milhões de dólares e reduzir as obrigações de dívida da empresa. E ele tinha um monte dessas obrigações. Pouco antes deste procedimento, Trump adquiriu o Taj Mahal. Este era o terceiro cassino de Trump, financiado por ações de lixo no valor de US$ 675 milhões. Em resumo, ações de lixo são ações que são caras, mas não valem o preço.
Ao final da construção deste cassino, estima-se que 1 bilhão e 100 milhões de dólares foram investidos. Apenas para cobrir os juros dos empréstimos que foram feitos para construir este cassino, o cassino teria que gerar um lucro de 3 milhões de dólares por ano. Mas nenhum negócio neste lugar poderia se gabar de tal lucro. E isso, inevitavelmente, levou Trump à falência no primeiro ano de 1990. Aliás, fato interessante, nessa época Trump teve que ceder 50% das ações desse negócio e 3 dos 7 lugares no conselho de diretores. Tudo isso foi feito para que ele conseguisse uma redução na taxa de juros e um aumento no prazo de pagamento dos empréstimos que havia feito, inclusive para a construção deste negócio. Ele naturalmente tentou se esquivar de entregar sua parte. Ele tentou vender a ideia de que, mesmo se ele pagar os juros sobre os títulos a uma taxa de 14% no futuro próximo, eles devolverão 30% das ações do Taj Mahal para ele. Mas eles recusaram sua proposta. Devido a essas manobras, Trump manteve seu negócio e sua empresa continuou a construir. Em 1996, ele voltou ao top 4 das pessoas mais ricas dos Estados Unidos da América. Apesar de Trump ter enormes dívidas multimilionárias, em novembro de 2001, mesmo após o ataque de 11 de setembro, que também causou muitas dificuldades financeiras, ele comprou um hotel por 150 milhões de dólares, que posteriormente transformou em um complexo residencial. Ele também inaugura um novo clube de golfe na Flórida por 40 milhões de dólares, posteriormente reconhecido como o melhor do estado. Em 2003, a Comissão de Controle de Cassinos permitiu que Trump refinanciasse suas dívidas em US dólares 475 milhões. Por isso, Trump desenvolveu um plano para emitir títulos no valor de 500 milhões de dólares para amortizar essa dívida. Mas ele nunca conseguiu implementar esse plano, porque em fevereiro de 2004, a empresa investiu cerca de 340 milhões de dólares, tornando-se acionista majoritária, e isso permitiu que eles ditassem seus direitos nos negócios de Trump. Eles criaram um plano onde Trump reduziria sua participação na empresa de 47% para 27%, cedendo ações aos credores em troca de redução da dívida. Depois disso, a empresa de Trump recorre mais uma vez à proteção contra a falência. No mesmo ano de 2004, ao qual ela já havia chegado em 91, e procura novos meios de se manter ativo. Trump renuncia como diretor-geral, mas segue como presidente do conselho de diretores. E em maio de 2005, a empresa retomou suas operações, mas já sob outro nome. Trump conseguiu se manter à tona. Ele até queria construir vários empreendimentos em diferentes países do mundo sob a marca Trump. Havia países como Emirados Árabes Unidos, Israel, Escócia, Turquia, entre outros. Em 2007, foi criada uma organização separada, focada nos 5% mais ricos dos turistas do mundo. As empresas de Trump também fortaleceram sua influência nas grandes cidades dos Estados Unidos da América e aceleraram a expansão internacional. Tudo parecia bem, mas a crise mundial de 2008 surgiu, forçando a paralisação da maioria dos projetos. Muitos desenvolvedores que ajudaram Trump a construir simplesmente perderam toda a sua fortuna e faliram. E os 2 maiores negócios de Trump, ou seja, uma torre e o hotel internacional de Trump, praticamente não geraram lucro. E por isso ele não pode mais pagar os 40 milhões de dólares que pegou do banco anteriormente para o tribunal. E pela terceira vez ele está à beira da falência. Ele é forçado a processar por sua reputação danificada. Ele afirma que a crise é apenas uma força maior, mencionada no contrato. Ou seja, ele só queria insistir que não é porque eu não tenho dinheiro, é uma força maior. Imagine como se um meteoro tivesse caído, apenas uma crise. Mas a resposta do banco ao tribunal sugere que, antes disso, Trump já esteve à beira da falência 2 vezes devido a forças maiores. Em 7 de fevereiro de 2019, a administração da empresa apresenta uma ação conforme o capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos da América e pede ajuda ao governo pela terceira vez. E Trump teve que sair do conselho de diretores. A situação não estava favorável para Trump. Após Trump quase falir pela terceira vez, a maioria dos bancos recusou-se a lhe emprestar dinheiro, prejudicando muito seu negócio. Mas ele ainda tinha um banco que era amigável com ele. Era o mesmo banco que salvou seus negócios antes e se tornou acionista majoritário. E desta vez, eles novamente lhe deram dinheiro, pois acreditavam que Trump conseguiria mais no futuro do que ele tem no momento. E eles estavam certos. Pouco mais se pode dizer sobre seu negócio de construção. Ele está construindo algo gradualmente, mas o crescimento já não é tão ativo como antes. Ele já não arrisca tanto, mas se tornou uma das maiores figuras da mídia. Como vocês devem lembrar, eu disse antes que Trump sonhava em ser ator e brilhar nas telas. Ele realizou esse sonho com entusiasmo. Em 2004, o reality show O Aprendiz estreou na TV dos Estados Unidos da América. Trump era o apresentador deste show. A ideia: 16 executivos competiam para gerenciar um dos projetos de negócios de Trump.
Os participantes realizavam tarefas de negócios e semanalmente um era eliminado por votação. Esse reality show trouxe uma grande popularidade para Trump. E sua famosa frase "você está demitido", que ele pronunciava ao eliminar um dos participantes, tornou-se cult e se espalhou em memes, se você entende o que eu quero dizer. Trump até queria registrar essa frase como marca comercial, mas infelizmente ou felizmente ele foi recusado. O show durou 14 temporadas inteiras e Donald Trump recebeu sua estrela na calçada da fama. Trump também era o proprietário do concurso de beleza Miss Universo. Em 2013, ele até realizou este concurso em Moscou e prometeu a muitas celebridades construir suas torres no centro da capital. A torre poderia ter se tornado o edifício mais alto da Europa, mas infelizmente esse projeto não se concretizou ou não quis ser realizado. Embora Donald tenha possuído o concurso Miss Universo desde 1996, enfrentando muitos problemas financeiros, ele teve que vender o concurso em 2015. Trump até se apresentou como lutador de wrestling, onde brigou com o chefe da corporação e, após a luta, raspou a cabeça dele direto no ringue. Bem, acho que todos sabem que Trump apareceu no filme Sozinho em Casa 2, e se por acaso você nunca ouviu falar disso, Trump permitiu que filmassem no Hotel Plaza, que ele possuía na época, mas apenas sob a condição de que ele mesmo aparecesse no filme. Apesar das tentativas de Trump de atrair atenção nas últimas 2 décadas, muitos americanos creem que ele buscou seu maior alvoroço através de uma tentativa fracassada de autossabotagem em um de seus discursos. Faça suas próprias conclusões, acredite nisso ou considere isso uma encenação. Cada um fica com o que é seu, como dizem. Trump foi presidente dos Estados Unidos da América de 2017 a 2021 e agora está novamente na disputa pelo cargo. Você provavelmente sabe disso. Mas se você pensou que a carreira política de Trump começou pouco antes da votação nas eleições de 2016, você está muito enganado. Trump já era membro do Partido Republicano antes disso. Para se tornar presidente dos Estados Unidos da América, é necessário primeiro vencer as eleições internas do próprio partido antes da disputa geral. Portanto, Trump se candidatou para a votação dentro do partido 5 vezes. A primeira vez foi em 2000, a segunda em 2012 e a terceira em 2016. Aqui ele venceu tanto as eleições quanto a corrida presidencial. Ao fim de seu mandato presidencial, ele decidiu concorrer novamente, mas perdeu. Perdeu, como você sabe, também para Joe Biden. Curiosamente, Trump foi o presidente mais impopular entre todos os presidentes antes dele. Ele sofreu 2 processos de impeachment em um único mandato. Seu próprio governo não gostava dele e cada ação tomada por Trump era recebida com hostilidade. Ele começou a ser acusado, sem provas, de ter ligações com Moscou. Ele também foi acusado de atacar o Capitólio em 2021, provocado pela derrota de Trump nas eleições. Em resumo, Trump encerra seu mandato com a reputação manchada. Não vou te contar agora porque Trump era tão fortemente odiado, afinal, este não é um canal político. Se interessar, leia sobre isso por conta própria. Mas, apesar de Trump ser o presidente mais odiado, é agora que ele pode se tornar presidente pela segunda vez. Há uma grande chance disso acontecer, já que seu principal oponente foi escolhido, e o impeachment só aumentou o amor por seu lobby. Trump, sempre imprevisível, parece um bilionário que por muitos anos equilibrou-se na beira da falência, mas conseguiu se safar, participar de vários programas de TV e ainda se candidatar repetidamente à presidência dos Estados Unidos da América. E a história dele não termina aqui, podemos continuar acompanhando juntos. Ele será eleito presidente? Talvez ele surpreenda novamente. Talvez haverá mais algum escândalo. Dizem que houve outro recentemente. Qualquer coisa pode acontecer. É o Trump. Vamos acompanhar juntos? Inscreva-se, deixe seu like. Valeu por assistir. Você é um belo rapaz. Bom trabalho.